Seja bem-vindo à Teologia EATRI, Teologia para a Vida. Começa agora a imersão em Dort, ou seja, nós vamos tratar o cânone de Dort com o devido respeito, parte por parte, frase por frase. Uma série imensa de vídeos que eu quero postar a partir de agora, se Deus quiser, se Ele assim permitir. Nós vamos começar pela introdução, né? Onde tudo começou. Muita gente acha que começou com a reunião em Dort, mas não, começa antes o nosso problema. E antes de entrar no início do nosso problema, eu tenho o site oficial agora, onde eu vou postar mais conteúdo sobre isso. Lá no sobrebiblias.com.br vou postar os vídeos e textos auxiliares para ajudar vocês a entender todo o conteúdo. Além disso, essa série de estudos ela é um presente da área de membros do Teologia EATRI. Então ela vai ser postada na área de membros. Se você quiser continuar estudando comigo os cânones de Dort, seja membro do canal, o link está na descrição desse vídeo. Você vai participar também de sorteios mensais lá no nosso canal, além de ter aí os estudos sobre os cânones de Dort, tá? Se você quiser procurar na internet em outro lugar, fica à vontade, mas aqui a gente vai falar de um jeito diferente. Essa é a diferença para a Teologia EATRI, beleza? Então, conheça o site oficial para ter mais informações. E eu quero agradecer o pessoal da Igreja 24 Horas, que é a plataforma onde eu coloquei o meu site, tá? E conheça a Igreja 24 Horas, que é uma plataforma de gestão de igrejas. É isso. Você cadastra os membros, você planeja reunião, você pode criar a sua própria página, que foi aí que eu criei o nosso site. Tudo isso pelo Igreja 24 Horas. Então, vou deixar o link na descrição, no primeiro comentário, né? É só pesquisar Igreja 24H, vocês vão entender. Os caras me ajudaram bastante, eu gostei do que a gente fez e por isso eu tô falando aqui deles, tá? Lá no meu site também tem link para eles, beleza? Vamos lá, pessoal. Olha aqui para minha tela. Você que ainda não é inscrito no EATRI Online, se inscreva nesse canal que vai entrar outros vídeos também sobre isso aqui. A gente vai falar sobre isso aqui também, embora não seja a imersão, vai ter material aqui também. Onde o problema começou? Os cânones de Dort resolvem um problema, para quem não sabe, né? O problema chamado remonstrância. E isso começou antes da própria remonstrância. E é importante entender os inícios, né? Vamos começar pelo mestre da remonstrância, Armínio. Armínio era o cara mais reclamão do mundo. Eu comecei a traduzir textos de Armínio. Existem mais textos de Armínio do que esses publicados pela CPAD. O cara era um extremista arminiano. Tá? Ele era ridículo o texto dele. Ele era o problema. E tudo começa quando Armínio é submetido a debates teológicos. Olha os debates, né? Armínio, no fundo, ele já duvidava da própria fé. E nos debates ele acaba sendo influenciado pelos católicos. Por isso que o arminianismo é tão parecido com o catolicismo, porque o mestre deles foi influenciado pelos católicos, eles convenceram Armínio. Então Armínio passou a tentar desvendar o maior mistério que tinha na cabeça dele. Por que é que Deus elegia uns e não outros, né? E aí ele acaba voltando para Pelágio, pegando o semipelagianismo, criando o seu próprio sistema. Tudo começou com os debates teológicos lá do século XVI e XVII, que era comum naquele tempo acontecer. Como o protestantismo estava em alta, os católicos mandavam padres e teólogos católicos para debater com os protestantes a fim de convencer mais pessoas a voltar para a Igreja Católica. E aí voltou uma renca chamada remonstrante, né, que se tornou aí a terceira via do protestantismo, do cristianismo. A gente tinha reformados, católicos e remonstrantes como uma terceira via. Ele acaba sendo influenciado, depois ele começa a duvidar da fé, ele tem que escrever textos para comprovar aquilo que ele acredita. E ele escreve esses textos, mas no final ele acaba deixando o pastorado. Era um pastor reformado, acabou abandonando o pastorado e se tornou professor universitário. Jacó Armínio era professor de uma universidade depois de ter passado por tudo isso. Ele ficou dando aula até 1609. E nesse período ele ajuntou ele influenciou muitas pessoas. Ele ajuntou muitos discípulos, que são chamados de remonstrantes, tá? Esses discípulos causaram muitos problemas dentro da igreja.
muitas divisões dentro da igreja. Até perseguição rolou pelos remonstrantes. Eles conseguiram convencer o rei de que eles estavam certos, e aí, em determinado momento os calvinistas foram expulsos dos seus empregos, eles tiveram que fugir. Inclusive foi por isso que o calvinismo chegou nos Estados Unidos, que eles estavam fugindo dos remonstrantes da Europa. E essa história ninguém conta, mas eu tô aqui para contar para vocês, né? As doutrinas adaptadas dos remonstrantes, que eram os alunos de Jacó Armínio, causaram divisões na igreja. O pessoal começou a discutir sobre livre-arbítrio, sobre eleição, e algumas pessoas abandonaram a igreja reformada, criaram igrejas arminianas, né, por assim dizer. E em 1610 eles escreveram um documento. Por quê? Porque os remonstrantes não eram oficiais da igreja. Eles eram uma força revolucionária dentro da igreja. Era um grupo de pessoas que queriam modificar as bases do protestantismo e detonar as doutrinas que foram ensinadas ao longo do tempo da Reforma Protestante. Então eles não eram oficiais, não eram importantes no fundo. Mas eles conseguiram persuadir muita gente até 1610, onde eles escreveram um documento ali chamado A Remonstrância, documento que vai ser analisado no próximo vídeo lá na área de membros, tá? Ou aqui na área de membros, se você está vendo pela área de membros. Mas esse documento e a doutrina remonstrante ficou ali 8 anos... 8 anos influenciando a igreja. Ó, de 1610 até 1618, os remonstrantes ficaram influenciando negativamente a igreja protestante, causando essas divisões, essas contendas e tudo mais. E aí, no final, a gente decidiu analisar os documentos, né? E esses documentos foram analisados durante 7 meses por 80 países. Olha só, o peso que tem o Cânone de Dort. Não foi uma reunião feita na internet. Não foi uma reunião feita no computador, né? Nem na inteligência artificial hoje em dia, né? Não. Foram 80 países da Europa que enviaram pastores e teólogos para Dort, e lá eles analisaram o documento da remonstrância, fizeram debates com os remonstrantes, inclusive eles tiveram a oportunidade de participar dos debates, só que eles se negavam a responder as perguntas dos reformados. Por isso, no final, foi decidido que eles não participariam. Por quê? Eles não queriam responder as perguntas dos reformados. Na verdade, a remonstrância ela só sabe repetir algumas coisas. Ela não tem um conteúdo teológico tão profundo como os reformados sempre tiveram. Ela só convence pelo humanismo. Hoje em dia, as pessoas são humanistas, né? Ela só convence pelo humanismo. Mas eles tiveram a oportunidade de participar. Não conseguiram participar porque não queriam responder as perguntas biblicamente falando, e no final os teólogos reformados decidiram cancelar, digamos assim, as heresias dos remonstrantes. Consideraram eles como hereges, sim. A doutrina que eles ensinavam não era bíblica e não é bíblica até hoje. Foram reprovados, e dessa reprovação foi gerado um documento que foi enviado para as outras igrejas, chamado Cânones de Dort. Os Cânones de Dort são divididos em seções, né? São 5 capítulos principais. Cada capítulo traz a doutrina verdadeira e, no final, uma rejeição de erros. Então tem um finalzinho ali onde eles trazem as heresias que eram ensinados pelos remonstrantes e uma resposta bíblica para cada uma dessas heresias. Tudo isso está disponível para qualquer pessoa. Pode acessar o Cânone de Dort de graça até hoje, né? O acesso é facilitado, sempre foi facilitado. E por que a igreja abandonou o Cânone de Dort? A igreja abandonou o Cânone de Dort pelo crescimento do humanismo. O humanismo, ele dominou a igreja. Eu falei no outro vídeo, e vou repetir aqui, a igreja protestante no Brasil, ela é basicamente liberal. Ela só não assume o seu liberalismo, mas ela é liberal, de certa forma. Ela adota alguns pensamentos liberais. Naquela época, não. Eles eram cristãos de verdade. Eles debatiam contra as heresias. O problema é que as pessoas, né, foi cumprido, está sendo cumprido o que Jesus falou, e por multiplicar o pecado, o amor de muitos se esfriará. E a igreja ficou com medo de perder muitos membros e deixou de ser reformada, adotando um método pacífico de lidar com as heresias.
E é por isso que você não sabe o que é Cânone de Dort mais, né? Infelizmente é isso que aconteceu com a igreja. Agora a gente está aqui tentando trazer de volta para a igreja tomar o rumo certo e voltar para a Bíblia. Só a Escritura acabou sendo negado também ao longo do tempo. E muita gente vai falar que não, vai chorar, vai reclamar, mas é só você ir na igreja do fulano de tal e perceber que é isso que está acontecendo, tá? Nossa última parte aqui do vídeo de hoje vai tratar dos conflitos, né? O que tinha na teologia remonstrante que causou o cancelamento deles, a reprovação das doutrinas. Primeiro ponto, forte ênfase na vontade do homem, no livre-arbítrio. Essa ênfase no livre-arbítrio, ela não é do arminianismo, ela é do pelagianismo. Eu tenho um documento traduzido de Pelágio, traduzi esse documento, onde ele faz a mesma coisa que os arminianos fazem, uma forte ênfase no livre-arbítrio. Eu vou deixar esse material disponível lá no site oficial, tá? Se você quiser baixar, você que não é membro, você pode baixar, ó. Tá vendo esse QR Code aqui? Vai lá para o nosso site oficial, que é o sobrebiblias.com.br. Lá você vai poder baixar esse documento e ler e perceber que o arminianismo é pelagianismo até hoje. Infelizmente, né? Mas essa forte ênfase na vontade do homem, no livre-arbítrio, é uma das marcas que está presente no arminianismo desde o início, tá bom? Isso não muita gente fala sobre arminianismo moderno. Não é arminianismo moderno, sempre foi assim, tá bom? Redução ou adaptação da doutrina da soberania e da onisciência de Deus. Para apoiar o livre-arbítrio, no próximo vídeo eu vou analisar cada ponto com vocês aqui também na tela. Então vai ser esse vídeo que é um resumo do início. No próximo a gente vai entrar nas doutrinas remonstrantes, tá? Eles tiveram que reduzir e adaptar a doutrina da soberania e da onisciência de Deus. Que doutrinas são essas, para quem não sabe? Deus é soberano, ou seja, ele tem autoridade, ele tem poder para fazer o que ele quer, com quem ele quiser e a hora que ele quiser. Por quê? Porque ele é dono de tudo. Nós somos suas criaturas e ele é o criador. Ele é o nosso dono, digamos assim. Deus é o nosso dono e faz da gente o que a gente quiser. Pro arminianismo pregar o livre-arbítrio, ele teve que adaptar a soberania de Deus. Então Deus, ele é soberano, mas ele tem que respeitar o livre-arbítrio do homem, blá, blá, blá. A mesma coisa de sempre, né? E a onisciência de Deus teve que ser reduzida também. Então, os arminianos falam que Deus se permite não ser totalmente onisciente. Por isso que ele pode eleger uma pessoa para a salvação com base na sua previsão, mas ele pode errar e aquela pessoa ser condenada ao inferno depois, porque Deus não é totalmente onisciente. Os arminianos, quando vão se defender dos ataques, eles falam o contrário. Os arminianos, eles sempre variam. Em determinado momento da história, eles apoiam, por exemplo, pessoas que são anticristãs. Muitos arminianos apoiam o herege também, que defendia o unicismo, né? Então, os arminianos é uma força filosófica que varia dependendo de quem está defendendo eles. Então, quem defender arminiano vai ter apoio do arminiano. É isso que eles fazem, né? Então, eles vão vir nos comentários falar um monte de coisa errada por causa disso aí. Mas essa redução é real, está nos textos arminianos, tá? Racionalismo forçado em questões não explicadas na Bíblia. Por exemplo, por que Deus elegeu alguns? Então, o racionalismo, no século XVII, ele ainda era uma força que estava surgindo. Ele vai tomar forma mesmo no iluminismo, lá no século XVIII, mas ele já estava começando no mundo, tá? Isso que não é dentro do arminianismo, não. O racionalismo é uma força social e filosófica do mundo inteiro. O mundo, em determinado momento, se tornou racionalista. E o racionalismo não é ruim. Não é totalmente ruim, há coisas boas no racionalismo. Só que o arminianismo, ele força o racionalismo a questões que a Bíblia não responde. Por exemplo, por que Deus salva uns e não salva todos? O que Deus viu em uns e não viu nos outros? A Bíblia não responde essa pergunta, mas o racionalismo obriga os arminianos, nesse sentido, a trazer uma resposta, e essa resposta é o que eles
entendem aí até hoje como graça preveniente, né? E outras doutrinas que a gente vai ver no próximo vídeo, né? Além disso, outro problema que foi um conflito naquela época é o universalismo do sacrifício de Jesus. Ou seja, se até agora a Bíblia ensina que Jesus viria morrer para salvar o seu povo, o universalismo vai ensinar que Jesus veio morrer para salvar toda a humanidade. O universalismo, no seu pior estado, vai falar que todos são salvos. Se você morrer em pecado, você vai ser salvo. Deus vai te perdoar no final. Isso é universalismo. O arminianismo tem a sua própria versão do universalismo. Ele vai dizer que a morte de Jesus foi suficiente para salvar a todos, mas ele só aplica isso a quem crê. Então, olha só. Jesus já pagou pelo pecado de todo mundo, mas ele não aplica para todo mundo, né? É um conflito. Isso aqui é um problema. E daí a gente tem que ler agora a doutrina deles e entender direitinho. E essa é a introdução dos cânones de Dort. Foi aí que tudo começou. Isso aqui estava sendo ensinado das igrejas e tem um problemão. No próximo vídeo nós vamos analisar os 5 pontos da remonstrância com base numa escola arminiana. Então nós vamos ler o texto deles e pensar um pouco sobre cada problema. E em seguida nós vamos começar a tratar os cânones de Dort parte por parte. Quando eu falo parte por parte, eu não estou falando que eu vou pegar um parágrafo inteiro. Eu vou dividir o parágrafo e vou fazer vídeos daquele parágrafo. É uma imersão. E para você ver tudo, você tem que ser membro do canal Teologia EATRE, tá bom? Se esse canal já tiver área de membros, vai estar postado nele também. Mas, em último caso, Teologia EATRE. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo aqui no canal. Vai sair mais vídeos aqui, ó, já tá aparecendo aqui o vídeo. Aproveitem ao máximo e tchau, tchau.